vocês. E hoje, quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020. E hoje, nossa aula de História, nós estaremos abrindo o nosso livro, tá? Na unidade 7 do livro 4, tá? Então, vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é papel do patrimônio cultural. E na página 3, vamos lá, primeiros passos. O que está sendo representado nessa ilustração? Essa ilustração é a mesma que está no livro de vocês, tá? Em sua opinião, a ação realizada pelas pessoas da ilustração pode trazer quais benefícios à comunidade e ao cuidado com os espaços públicos? O que vocês acham? Se nós nos unirmos, tá, em prol do patrimônio público não, né? Patrimônio cultural, em prol da nossa comunidade, será que vamos ter mais benefícios? É um caso a se pensar? Vamos lá então. Então, na página 4, nós estaremos falando sobre patrimônio cultural. E o que é o patrimônio cultural? O que seria esse patrimônio cultural? Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultura para um país, uma pequena comunidade, como assim, arquitetura, festas, danças, músicas, manifestações populares, arte, culinária, tá? É tudo aquilo que vem assim, a pessoa vai olhar, nossa, aquilo ali, por exemplo, essa imagem que nós estamos vendo. Quem olha para essa imagem sabe que é o quê? Rio de Janeiro, que é o Cristo Redentor. Tá? Então, isso é um patrimônio cultural, tá? Que nós devemos cuidar, zelar por ele, tá? Então, essa imagem que vocês estão vendo é uma vista, tá? Como se um helicóptero estivesse sobrevoando, tirou essa foto do Cristo Redentor, tá? Só que essa foto é de 2012. Em 2012, a paisagem, tá? A paisagem de Cristo Redentor, ela foi considerada, tá, um patrimônio cultural. Então, ela foi tombada. O que significa tombada? Tombada é quando um ato de reconhecimento do valor histórico, artístico ou cultural de um bem. Então, o Cristo Redentor é um valor histórico, tá? Então, ele passou a ser o quê? O patrimônio oficial público, tá? Então, por esse motivo, ele foi tombado em 2012, tá? E ele, então, agora tem um valor histórico, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só, essa vista aérea, ela é considerada um patrimônio cultural da humanidade desde 1987, ó, muito tempo, tá? Então, vamos lá. E por esse motivo, nós devemos zelar por ela também, tá? Então, vamos lá. Patrimônio e identidade de um povo. De acordo com a Constituição, tá? Olha a Constituição de novo, quinto ano, de 1988, tá? Esse trecho ele foi retirado da Constituição de 1988, do artigo 24, tá? Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrente sobre, tá? Capítulo 5, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Então, é uma obrigação. As unidades, o Estado, o Distrito Federal, eles devem proteger o patrimônio público. Eles devem o patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico. Por isso que quando as estátuas do centro do Rio, as pessoas vão lá, arrancam óculos para poder vender, porque é banhado, é ferro, entendeu? Então, tira o óculos lá das estátuas lá do centro do Rio, ou tira um braço para poder vender, o que acontece? Automaticamente o Estado ou o Distrito Federal tem que se manifestar para colocar outro no lugar. E tem que ver quem está fazendo isso. Agora eles instalaram uma câmera para justamente pegar quem está fazendo isso, tá? Porque é um patrimônio histórico, é a marca da nossa cidade,
tá? Porque são vários, aquelas estátuas são pessoas que fizeram alguma coisa em prol da nossa cidade e que hoje tem ali uma estátua só para representar, para marcar o seu período enquanto estava vivo, tá? Então, porque geralmente eles têm o costume de fazer uma estátua de alguém que já morreu, que fez fizeram várias coisas em prol da nossa cidade, em prol do nosso município, em prol do nosso estado, e vão lá e fazem uma estátua, tá? Então, isso se torna um patrimônio histórico. Então, vamos lá. O patrimônio cultural é algo muito importante para a identidade de um povo, de um país, tá? Então, por exemplo, essa figura que nós acabamos de ver, ela representa o quê? Brasília. Quando você olha, você já sabe que é Brasília. Então, quem é responsável? Ele é considerado um patrimônio cultural pelo IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, aquela imagem que nós vimos, e pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, tá? Então, a Unesco, ela é responsável, tá? Por esses patrimônios históricos e o IPAM também, tá bom? Vamos lá então, vamos dar continuidade. Agora, patrimônio e cidadania. Livro de vocês, página 6. Vamos lá então, ó. Conhecer os bens, tá? Que recebem o título de patrimônio cultural é também um exercício da cidadania. Afinal, todos nós podemos colaborar, foi o que eu falei na abertura da nossa aula de hoje, para preservar os bens culturais do local em que vivemos, tá? Então, vamos lá. Você já pensou que conhecer e ajudar a cuidar os edifícios históricos, parques, córregos, estátuas ou festa do município em que vive é uma prática de cidadania? Por exemplo, aquela festa que tem no centro de São João. Todo ano tem. Esse ano não teve a festa devido à pandemia. Mas aquela festa ali é um patrimônio histórico de São João de Meriti. Tanto é que é uma festa que é falada em todos os lugares. Ah, vamos lá, dia de São João, vamos então para a festa de São João. Eles sabem que aquela festa ali pertence ao município de São João de Meriti, tá? E devemos cuidar por ela, zelar por ela, porque é ela que também faz uma propaganda do nosso município. Também gera comércio, envolve várias coisas. Oportunidade de emprego, tá? Então vamos lá. Tipos de patrimônio, tá? Então vamos começar pelo patrimônio natural, tá? Porque assim, eles são separados de algumas categorias. Então nós vamos começar agora falando sobre patrimônio natural. Patrimônio natural, o que seria esse patrimônio natural? Áreas de importância para o meio ambiente, tá? Considerando-se a fauna, a flora do local, as paisagens, as formações de relevo. Por exemplo, essa imagem é do arquipélago, tá? De Fernando de Noronha, foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco em 2001. Por exemplo, Ilha de Paquetá. Quem já foi na Ilha de Paquetá? Ilha de Paquetá é um patrimônio histórico? É. Só que, assim, lá tem várias estátuas, lá tem várias coisas. E as pessoas de lá cuidam de lá, zela por aquele espaço. Então, é um patrimônio natural, tá? Agora, patrimônio cultural cultural material. Cultural material é o Cristo Redentor. O Cristo Redentor é um patrimônio cultural material. Documentos, fotografias, acervos de museus, construções e obras arquitetônicas, estátuas, cidades históricas, sítios arqueológicos. Então, quando a pessoa fala assim, esse edifício será tombado, esse edifício será reconhecido, tá, como patrimônio histórico, tá bom? Haverá um tombamento dele. Então, essa igreja, tá, basílica do Santuário de Bom Jesus, tá, de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais, tá? Então, ela foi tombada em 1939. Agora, patrimônio cultural imaterial. E o que seria esse patrimônio cultural imaterial?
técnicas e modos de fazer algo, festas, conhecimentos, tradições, folclores. Por exemplo, essa figura que nós estamos vendo é um modo artesanal de fazer o famoso queijo de Minas. Nós já vimos que o acarajé também é um patrimônio histórico, tá? Então, esse queijo é o queijo Minas, o famoso queijo Minas, na região de Serra da Canastra, tá? Em Minas Gerais. Ele foi reconhecido, ele foi tombado como patrimônio cultural imaterial em 2008, tá? Então, a noção de patrimônio cultural imaterial é algo mais ou menos recente. As pessoas não conheciam esse patrimônio cultural imaterial. Então, 2008. No fim do século XX, os governos e a sociedade civil de diversos países começaram a perceber que os conhecimentos, o folclore, as festividades, que eu falei da festividade aqui de São João de Meriti, e outras manifestações culturais, também devem ser preservados, devem ser cuidados. Igual para assim, não se perder os valores. Por exemplo, os meus filhos, por exemplo, eles têm coisas que quando eu era criança, que eu vivi, várias coisas que hoje nem vocês conseguem ver mais. Porque não foi mantido, não foi preservado, não foi cuidado, tá? E hoje, as coisas que nós temos hoje, quando eles forem adultos, terem os filhos deles, eles vão poder mostrar, tá? Então, por esse motivo, nós devemos preservar, cuidar do patrimônio, tá? Patrimônio natural, patrimônio cultural material, patrimônio cultural imaterial, que são as comidas típicas, tá? Por exemplo, se você for na Feira dos Paraíbas, em São Cristóvão, são várias comidas típicas, onde você vai encontrar, você vai ver realmente que é do Nordeste, tá? Então, vamos lá. Na página 7, nós temos o desafio, tá? Sendo que esse desafio eu fiz como atividade para vocês fazerem copiar no caderno. Então, lá na plataforma, temos atividades no livro, tá? Que no caso é mais os textos que eu estou falando, que eu estou comentando com vocês. Estou passando para vocês o texto do livro e vocês vão copiar no caderno a atividade que está na plataforma, tá bom? Um grande beijo para vocês. Hoje tem aula ao vivo de produção textual, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.